Você já teve absoluta certeza de algo no seu coração apenas para descobrir depois que estava completamente errado? A passagem de hoje contém um dos alertas mais sóbrios das Escrituras sobre a natureza humana. Citação: O coração é mais enganoso que todas as coisas e incurável. Quem pode compreendê-lo? Essa verdade se desenrola tendo como pano de fundo a destruição iminente de Jerusalém, nos ensinando uma lição crucial sobre confiar na palavra de Deus em vez de nos nossos próprios sentimentos. O ponto principal desta passagem atinge o cerne da natureza humana. Nossos corações podem nos enganar profundamente, e é por isso que devemos nos ancorar na verdade imutável de Deus, em vez de nas nossas emoções e desejos instáveis. Essa realidade se torna dolorosamente clara ao vermos Judá marchar rumo à destruição, convencidos de que ainda estão em paz com Deus. Em Jeremias 16, de 1 a 4, Deus diz a Jeremias para não se casar nem ter filhos. Porque o julgamento que está por vir será tão severo que não haverá tempo para uma vida normal. Famílias serão destruídas e os mortos nem sequer serão sepultados. Esta é uma imagem de devastação total. E por quê? Por causa do pecado de Judá. Eles se afastaram de Deus, adoraram ídolos e ignoraram suas leis. E agora as consequências eram inevitáveis. Deus retirou sua bênção, seu amor e compaixão deles. Os sons de alegria e celebração serão substituídos por silêncio e desespero. Isso é um lembrete poderoso de que o pecado não afeta apenas a nós individualmente, mas afeta comunidades inteiras. Quando nos afastamos de Deus, perdemos sua proteção e bênção. Em Jeremias 17, de 1 a 4, vemos a profundidade do pecado de Judá. O pecado deles está gravado em seus corações e em seus altares. Mas então, nos versículos 5 a 8, vemos um contraste entre aqueles que confiam no homem e aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam no homem são como um arbusto no deserto, seco, estéril e sem esperança. Mas aqueles que confiam em Deus são como uma árvore plantada junto às águas. Eles são estáveis, frutíferos e inabaláveis, mesmo em tempos de seca. Essa é uma bela imagem do que significa viver uma vida enraizada em Deus. Quando confiamos nele, encontramos força e estabilidade, não importa o que a vida nos traga. No versículo 9, encontramos uma das verdades mais sóbrias das Escrituras. O coração é enganoso acima de todas as coisas e incurável. Quem pode compreendê-lo? Esse versículo nos lembra que não podemos confiar em nossos próprios corações. Nossas emoções, desejos e pensamentos podem nos desviar se não estiverem alinhados com a palavra de Deus. Certa vez conheci um homem que havia sido poderosamente usado por Deus. Ele compartilhou o evangelho com milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas um dia ele me enviou uma carta dizendo que Deus havia lhe dito para deixar sua esposa e se casar com outra mulher. Ele disse que Deus estava lhe dando uma mulher mais jovem para seus últimos anos. Eu sabia que essa não era a voz de Deus. Era o engano do próprio coração dele. O Espírito de Deus nunca nos conduzirá a fazer algo que contradiga a palavra de Deus. Devemos sempre testar nossos corações pela verdade das Escrituras. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos reconhecer que nossos sentimentos, por mais fortes ou convincentes que sejam, devem sempre ser testados à luz da palavra de Deus. Se o que sentimos nos leva a fazer algo que contradiz as Escrituras, estamos sendo enganados. Em segundo lugar, precisamos desenvolver raízes profundas na palavra de Deus, como aquela árvore plantada junto às águas.
Isso significa estudo regular da Bíblia, oração e submissão à verdade de Deus, especialmente quando ela contradiz nossos desejos. E por fim, devemos entender que os avisos de Deus são atos de misericórdia. Ele nos diz verdades difíceis, não para nos ferir, mas para nos salvar da destruição. Quer você esteja enfrentando decisões importantes, lutando com emoções intensas ou tentando discernir a vontade de Deus, lembre-se disto. Seu coração pode enganá-lo, mas a palavra de Deus nunca o fará. Como uma bússola apontando para o norte verdadeiro, as Escrituras oferecem orientação confiável quando nossos corações nos levariam ao erro. A pergunta é: confiaremos na verdade de Deus em vez de nos nossos sentimentos? A resposta a essa pergunta muitas vezes determina a diferença entre bênção e desastre.